Então, muito bom dia a todos vocês. Começando aqui o nosso primeiro programa que foi gerado na TV, né, que se chama Prazer em Viver a Consciência é o Caminho. E no programa de estreia está o doutor Adailton Meira, que é amigo, que é companheiro de jornada lá na Alemanha, com Bert Hellinger, que também faz um excelente trabalho, além de médico, cuidando do feminino, mas também cuidando das emoções. Então, hoje nós vamos falar sobre isso com ele, como é que essas emoções podem afetar a nossa vida e como tudo isso pode... Está dando eco aí, Adailton? Está dando eco. Eu vou tirar o som do... Acho que é melhor será que é melhor eu colocar também, gente? Bom, enquanto o pessoal está entrando... Isso. Eu peço para entrar aqui, porque a gente também está ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. Então, quem preferir também entrar por aquelas redes sociais, também fique à vontade. Então, Adailton, pode me pedir aqui para Deixa entrar? eu ver. Será que eu posso te convidar? Deixa eu ver. Então, enquanto o pessoal está entrando... Não está aparecendo aqui o pedir para entrar. Eu te convidei. Oba, deixa eu ver. Pronto. Não posso resistir um convite seu. Muito bom, Adailton. Obrigada, doutora Adailton, por você disponibilizar esse tempo aqui conosco. Doutora Adailton era uma festa, o Bert Hellinger adorava ele. Toda vez que ele subia no palco para fazer perguntas, eu tenho todas essas gravações. Opa! Tenho, inclusive aqui no Brasil. Ele falava, nossa, né? Ficava feliz, ele ria. Então, você tem essa característica, né? Bem-vindo, bom dia, doutor. Bem-vindo, eu tenho ótimas lembranças e desde a primeira constelação que eu passei por ele, foram 5 vezes que eu fui trabalhado por ele, Tá dando a primeira vez... Espera só um pouquinho, tá dando eco, eu vou pegar meu fone também. Tá bom. Pega seu fone lá. Será que tá dando eco para as pessoas também? O pessoal pode falar aí, peraí, só para a gente ajeitar aqui antes de começar. Vamos ver se o pessoal aqui do Instagram tá ouvindo bem. Deixa eu ver agora. Acho que para mim melhorou, não está com eco. Um pouco de eco. Eu vou colocar um fone também no Instagram, peraí. Tá. Tem gente que está falando que está sem eco. Alô, minha amiga. Pronto. Está dando eco. Então vamos ver se passa. Do meu parece que não está dando, mas a gente... Estão ouvindo bem. No Instagram estão ouvindo bem. Tudo ok aqui. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou... Não posso tirar meu... Só se eu tirar meu som enquanto você fala, para não dar eco. Aí vai ficar complicado. Olha lá, o som está perfeito, o pessoal do Instagram está informando. Tá falando? Então tá bom. Então vamos ver os comentários aí do pessoal, né? Porque, veja, essa é uma transmissão conjunta onde nós estamos também no YouTube. Sim. Né? E no Facebook. E no Facebook, olha só. Tá Estamos perfeito. em todas as mídias. Do jeito que a gente gosta, né? Falar para muita gente. Porque, veja, não é falar porque para falar. Quando eu estava pensando o seguinte, essa semana eu atendi uma paciente, ela tem 64 anos. Ela não casou, ela não teve filhos, cuidou da mãe e do pai, a mãe e o pai dela morreram. E ela está perdida, ela não sabe o que fazer da vida, perdeu o significado da vida. Tá? Aí eu penso assim, né? Se eu tivesse encontrado essa mulher há 30 anos atrás e falado assim para ela, olha, eu tenho um conhecimento que vai poder mudar a tua vida. Ela vai falar, eu quero. Mas esse conhecimento você vai ter que pagar 50 mil reais.
Ela fala assim, eu não tenho isso, mas eu tenho um carro. Eu vendo o carro para esse conhecimento. Eu pago 50 mil reais. Talvez ela tivesse tido uma mudança, talvez tivesse uma família, hoje talvez ela tivesse filhos, talvez ela tivesse num casamento. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, Simone, as pessoas não têm aquilo que a gente chama o ROI, né? Return over Investment, quer dizer, o retorno financeiro. Quando você vai pagar numa sessão de... Quando você paga numa constelação, é muito caro. Né? Muito caro é sofrer, ficar doente, não ter uma sexualidade plena, não ser feliz, não ter realização, mas a dimensão, então esse conhecimento que a gente compartilha gratuitamente pode mudar muitas vidas, por isso que a gente tem que botar mesmo a boca no trombone. Verdade. Ai, é muito bom, nossa, muito, muito bom mesmo. Então, e já estava falando do Bert, né? A minha primeira experiência com o Bert, minha primeira constelação com ele foi uma não constelação. É assim, foi num curso pré-congresso que teve em 2013, eu não sei se você participou. Tinha 50 pessoas no formato de U. Começou domingo. Na Alemanha? Na Alemanha. Ah, sim. Começou no domingo à noite, foi segunda-feira de manhã e de tarde, terça de manhã e de tarde. Quarta-feira foi o encontro só com os homens, e na quinta-feira começou lá o International Camp. Training Camp. E daí, nesse pré, eu queria muito ser constelado por ele, né? Então, porque eu estava numa fase de mudanças, eu estava me separando, eu estava saindo de uma experiência religiosa de 20 anos, eu queria, né, que ele falasse alguma coisa, e toda vez, quem quer trabalhar, eu levantava a mão e nada, domingo nada, segunda-feira de manhã eu levantava a mão e nada, segunda tarde, terça de manhã, terça tarde ia terminar 18 horas, era 17h30. Falaram para mim, daí não cruza as pernas, eu fiquei, não cruza as pernas, não cruza as pernas. Quando foi no finalzinho da tarde, eu não aguentei e cruzei as pernas, e eu levantei a mão. Eu estava numa primeira fila, assim, o último, aí ele veio até na minha frente, olhou para mim e falou assim, se você não estivesse com as pernas cruzadas, eu trabalhava com você. E virou as costas. Cara, aquilo foi como... Se eu tivesse dado um tapa na minha cara, teria doído menos. Olha que lindo, quando eu ainda estava fechado, né, estava ainda com medo de olhar a profundidade do que poderia sair, né? Não, eu estava fechado. Estava fechado, Sim, acabou. Então, foi a constelação mais rápida que ele fez comigo. E aí eu tomei consciência, tipo assim, tomei consciência um cacete. Na hora eu falei, fiquei com raiva, né? Na hora não entendeu nada, né? Que é o que acontece assim, com muitas pessoas que se constelam, né? Ficam bravos, saem xingando, xingam a gente também. Que porra é essa, meu? Que eu venho aqui e o cara fala um não na minha assim. Tipo, ele quis dizer, você não está pronto, eu tenho muita coisa para dar para você, eu tenho coisas para falar para você, mas quem não está pronto, não sabe que não está pronto. Sim. E se eu não tenho algo, eu não sei a consequência daquilo que eu não tenho, porque eu não tenho um conhecimento, e eu não tinha esse conhecimento. Era a primeira vez que você estava indo para a Alemanha, né? A primeira vez que você estava vendo o Bert Hellinger também, e a primeira vez em contato com a constelação. Sim. Não, constelação eu tinha tido contato desde 2010. Eu tinha feito alguns trabalhos, algumas constelações, e é por isso que eu estava lá. Ali foi o momento que eu me arremessei, que eu me entreguei, que eu larguei tudo, falei, vá, né? Vai para aquele lugar, não posso falar, né? Vai para puta que pariu, eu não poderia nem falar isso. Mas aí eu falei, e vou embora, né? Fui embora, me atirei. Aí, na quarta-feira, teve um encontro só de homens. Eu chego lá todo lindo e faceiro. Aliás, eu adoraria saber o que acontecia nesse encontro só de homens, que a gente tentava arrancar dos homens quando acabava, mas nunca conseguimos. E foi incrível. Quem dirigiu o encontro foi a Sophie. E eu falei, cacete, encontro só de homens, veio uma mulher falar pra gente. E ela começou falando sobre isso. Vocês devem achar muito estranho, encontro só de homem e eu aqui, né? E foi maravilhoso. Naquele encontro, eu tive um encontro
com meus 2 avós, com Eusínio Tanajura Meira, pai do meu pai, Ângelo Salvatore, pai da minha mãe. E eu senti o toque deles no meu corpo, foi corporal. E a partir daquele dia, eu nunca mais cruzei as pernas. E aí isso me preparou para no sábado, aquela experiência que eu sentei lá no fundo, no última fileira, depois de ter tentado levantar a mão tudo quanto é lado. E ele não me chamava, e quando eu estava na última fileira, quando eu give up, desisti, ele falou, agora é a sua vez, vem, agora você. E aí foi aquela constelação, foi a segunda que aí sim eu me tomei consciência de uma outra vez que eu não estava preparado. Não estava... tudo aquilo que eu tinha acumulado na minha vida não servia. E era uma hora de fazer uma ressignificação. Sim. Então, Adailton, nossa, primeiro que a gente já riu muito, né, com todas essas histórias. Adailton fazia o Bert Hellinger rir muito. Essa sua alegria, inclusive como médico, ginecologista, né, obstetra e homeopata, constelador, conhecedor também agora da medicina germânica, já há bastante tempo também. Então, eu gostaria que você falasse por que, né, desse cuidado com o feminino também, dessa sua escolha de cuidar do feminino. Eu me relaciono muito bem com o meu feminino. E um homem, assim como a Sophie pôde cuidar do masculino, eu entendi que eu, como masculino, posso cuidar do feminino. E uma coisa muito legal que depois eu vim entender do próprio Bert e eu não sei qual que é a sua opinião a respeito disso, mas um dia eu entendi que para chegar à mãe, a gente chega à mãe pelo amor do pai. E o amor da mãe não chega direto no filho. O amor da mãe passa pelo pai e chega pelo filho. Então o filho vê o amor da mãe passando pelo pai. Então, para se chegar ao feminino profundo, autêntico, libertador, leve e criativo, que o feminino é criativo, tem que passar pelo masculino. Porque quando você vai direto com a mãe, o feminino direto com a mãe, fica muita progesterona. E isso desequilibra um pouco o nosso próprio cérebro, o cérebro da mulher. Um dos pontos que, inclusive, a partir de 2013 eu tomei consciência foi: a minha mãe teve uma experiência de parto complicada. No meu parto, quando eu nasci, meu pai era motorista de caminhão, tinha comprado um caminhão e saiu para viajar. E ele não estava presente. Então eu escutei isso a vida toda. Seu pai lhe abandonou no dia do seu parto. Seu pai me largou. Seu pai não estava presente. Você foi conhecer seu pai quando você tinha 30 dias. Uma criança que escuta isso vai pensar o quê, Simone? Que o pai não quis, não gostava, não estava nem aí, né? Rejeitou. Aí, exato. E eu tinha essa imagem e guardei. Então, meu pai não me ama. Quem me ama é minha mãe. E quando eu fiz a primeira constelação, eu via minha mãe ligada nas estrelas, vivendo a vida dela, e o olhar do meu pai olhando para o meu representante. Cara, aquilo foi um choque. E aquilo eu comecei a despertar para o amor do pai, para buscar o pai, para conhecer o pai com meus olhos. Então, a constelação me trouxe isso. Essa proximidade com meu pai, que me fortaleceu o masculino, motivo pelo qual eu ainda não era pai, eu me tornei pai em 2015, aos 55 anos. Sim. E aí, quando eu vi essa história toda que eu fui ser obstetra, para dar para as mulheres o parto que minha mãe não teve, eu tomei consciência que eu não precisava mais ser obstetra. Eu podia continuar, até porque são 39 anos de experiência, são mais de quase 3.000 partos. Então, eu não posso desprezar isso. Mas hoje, eu estou a serviço do feminino de uma maneira assim voluntária, e porque eu também me aproximo do meu feminino. E aí eu fico completo. Então, a minha história com o feminino nasceu dessa experiência do meu parto, da minha vida, do meu relacionamento com a minha mãe, e hoje
assim, eu transito, né? Eu navego no feminino de uma maneira muito, muito tranquila, e eu entendo a alma das mulheres. Ai, que lindo! E muito bonito, porque você foi fazer o movimento que o seu pai não fez, né? Estar ali presente no nascimento. E é engraçado porque o meu pai também não esteve presente no meu nascimento. Olha, E, apesar de eu ter sido ligada muito ao meu pai, ele também não esteve presente no meu nascimento. Isso que você falou, né, da mãe levar o filho ou a filha até o pai, e o pai levar o filho ou a filha até a mãe, é essa aprovação que precisa vir antes, inclusive do casal, como casal, de quando eles se reconhecem e conseguem ver o amor que um sente ou sentiu pelo outro, né? E esse reconhecimento é o que faz a gente ficar inteiro, né? E uma das coisas que é muito legal, talvez você, como médico, faça o tempo inteiro isso, é a gente fazer esse update, porque quando nós somos bebês ou crianças, a gente sente no nosso corpo, por isso que a gente tem doenças, a gente sente os traumas, eles ficam na biologia, ficam somatizados, e se eles estão somatizados, é necessário a gente fazer um update, de, olha, foi assim, mas não é mais assim, porque nós já crescemos, temos um outro olhar para os nossos pais já evoluíram, inclusive no plano espiritual, e tem um outro olhar sobre tudo, então a constelação ajuda a gente a fazer esse update também, não é, Adailton? isso também nos faz lembrar uma coisa. Nós temos um olhar muito negativo em relação ao trauma. Foi um trauma para mim o meu nascimento. Minha mãe não queria que eu nascesse, eu tive que nascer de fórceps, e esse trauma direcionou minha vida positivamente. Então, dele eu extraí força para chegar onde eu cheguei. Então, eu não posso ser contra o trauma. E hoje eu faço um trabalho muito profundo. Tivemos agora esse final de semana, o último, eu facilitei um workshop vivencial de 3 dias nas montanhas, onde eu trabalhei a constelação da fecundação, quando nós éramos uma única célula, o renascimento pela respiração, a experiência de renascimento, e depois a constelação do parto. E na minha constelação do parto, meu pai apareceu quando eu fui cliente. Não nessa situação, porque ali eu era o facilitador. Mas quando eu fui o cliente, e a minha representante olhou para os olhos do meu pai, e depois ela falou assim: Adailton, quando eu olhei para os olhos daquele homem, do seu pai, a frase que me veio é: este é o grande amor da minha vida. Cara, quando eu lembro disso, eu me emociono, porque eu não tive permissão de amar o meu pai. E aí, em cima do trauma, em cima da minha construção, eu falo, eu vou amar mesmo sem a permissão da minha mãe, porque isso é um problema dela. E aí eu fui me aproximando do meu pai, e ele morreu em 2018, né? Mas cada dia mais eu amo esse homem. Cada dia mais eu vejo a força que ele me dá. E isso é lindo, porque é isso que me impulsiona um pouco também para fazer isso que eu faço. Você sente essa força do seu pai também? Sim, nossa. Meu pai, né, aliás, os dois, quando eu consigo perceber o que eu faço hoje, né? Então, a área da comunicação é toda do meu pai, né? Meu pai também fez rádio, meu pai era super expansivo, enfim, não aparentava idade, né? Era uma pessoa muito jovial. E a minha mãe muito espiritual, mas também muito prática, muito forte, aquela que enfrenta qualquer coisa. Então, quando a gente consegue equilibrar isso dentro de nós, né? Eu acho que você está fazendo um trabalho lindo com as mulheres, porque muitas mulheres foram muito para o masculino, elas não relaxam mais, né? Eu acho que eu fui para o meu feminino também, mais recentemente, né? O quanto é ficar nesse estado relaxado, usando também a intuição, não só o lado masculino. Então, alguém que foi privado, né, ou privada do pai, fica muito no masculino, né? Quando a mãe fala muito mal do pai, e isso é muito comum, as mulheres falarem muito mal,
Então, quando a mãe fala muito mal, aliás, é muito comum a gente falar mal de muita coisa e de muita gente. Até ontem na meditação eu falei sobre isso. A importância da gente parar de julgar, porque quando a gente vê que todo mundo tem trauma, a gente para de condenar, julgar, a gente acolhe, né, e consegue ver a nossa dor e a dor do outro. Então, Sim. quando uma mãe fala mal de um pai, né, você fala, eu não tenho pai, eu não tenho masculino, eu vou precisar ser masculino e feminino, e todos nós somos, né? Como a doutora Dailton falou, eu estou em paz com o meu feminino. É importante que os homens estejam em paz com o feminino também, e as mulheres em paz com o masculino. E quando o pai também, por algum motivo, foi embora, e essa pessoa, ou essa mulher, ou esse homem, não entrou em contato com esse pai, que também não levou você até a mãe, então a gente deixa de ter o quê? Intimidade. As pessoas que têm dificuldade de ter intimidade, de expressar o que sente, de encostar fisicamente, de ter orgasmo, enfim, de tudo, é porque, né? E hoje as pessoas estão mais distantes por causa da mídia, elas tiveram dificuldades dessa intimidade com os pais, não é, Dailton? Eu imagino o que você recebe aí de doenças, né? Como a cistite, que tem a ver com o território, né? Que você já falou, o quanto a gente fecha o nosso território, não é? O quanto a gente não ocupa o lugar. E nesse exercício final de semana, tiveram muitos casos. Tinha 23 pessoas participando e a gente pôde fazer a constelação de cada um. Tem histórias incríveis, né? Mas o que a gente sentia quando via a constelação do parto, muitas representantes nasciam mortas, paradas, assim. Totalmente parada. A mãe, depois que a criança nascia, né, a representante da mãe caía para um lado e a representante da cliente ali parada, morta. E a pessoa, a cliente assistindo, eu chegava perto e falava, você vai fazer o quê, né? Você vai continuar olhando a vida? Você vai continuando morta até hoje, né? Vai fazer alguma coisa. Aí ela ia lá, uma fez massagem cardíaca, agitou, o outro tentou pegar a criança dele totalmente assim morta, largada. Tentou levantar, eu falei, não, senta, para, é suave, não é na força, vai devagar, aí faz carinho, olha nos olhos, vai acordando devagar. Então, assim, muitas pessoas ficam mortas, e por quê? Porque não foram planejadas. Porque não se sentiram amadas, porque não se sentiram aceitas, porque a mãe, muitas vezes o pai e a mãe ficavam juntos, não olhavam para a criança estava largada, porque não foram vistas, porque não foram valorizadas naquele primeiro minuto. E aí eu falava assim, agora fala com seus pais. Isso é um problema de vocês. Tem gente se arrepiando do topo da cabeça aos pés. Isso é lindo. Porque muitas pessoas, segundo Nietzsche fala que muitas pessoas saltam do berço para o túmulo. Nossa, que forte essa frase. Isso em 1800, mais de 100 anos atrás, ele já observou que as pessoas não viviam. Por quê? Porque não encontravam lugar e não se via no direito, e aí entra a questão do território, de ocupar um lugar, mesmo não sendo desejado. Por quê? Lá na constelação de uma célula, eu falo assim que se não tiver amor, o espermatozoide não entra no óvulo. Aí a primeira pergunta que todo mundo faz é em caso de estupro. Okay. Em cada 20 estupros, um engravida, sei lá, 30 estupros. Porque quando engravida, é porque tem amor. Porque sem amor não entra. Mas que amor? Um amor que a gente não entende. É um amor que nem começou às vezes aqui, é de outras vidas, e enfim. A gente não entende. Mas sem amor, eu não existiria. E aí eu faço assim, quem está me ouvindo agora, fala uma frase e sente no corpo. Diga assim, eu sou fruto de uma linda história de amor. Cara, como isso é forte. Eu sou fruto de uma linda história de amor. Minha mãe não tinha consciência disso. Meu pai talvez não. Eles estavam se buscando. Minha mãe órfã, né? Projetando no meu pai, a realização do sonho dela, meu pai querendo. Mas na alma deles. Eles amaram. Que lindo. Era tudo que eles tinham e eu aproveitando aquele amor.
E ali eu entrei no óvulo e passei a viver. Eu sou fruto de uma linda história de amor. E você também. Sim. Do jeito que eles podiam. Então eu vou ocupar meu lugar, porra! Com amor, inclusive, né? Claro! Lógico! E amor, o Bert mesmo falava, né? Essa visão que a gente tem do amor, que o amor tem que não dar trabalho nenhum, tem que ser essa coisa morta, né? Ou seja, chegamos no auge do amor, é morto, né? Tá todo mundo bem, nada acontece, são só luzinhas piscando. Não, é o tempo. Amor é movimento, amor é ação, amor é dar e receber, é se vincular, é se aprofundar, é se distanciar um pouco também, porque no amor também é necessário saber esse limite, essa distância. Então, amor é todo esse movimento. E eu acho que essa nova era de Aquário está trazendo essa oportunidade de a gente falar sobre todas essas coisas, porque, inclusive, a gente nasce da sexualidade, que é um tema que a gente, uma hora, vai fazer um retiro sobre isso, né, Adailton, que a gente estava combinando, porque a gente nasce da sexualidade. Então, imagina uma sexualidade ainda que é tabu. Aliás, eu quero fazer uma hora uma mesa redonda aqui com todo mundo para a gente falar sobre esse assunto. Interessante. O tabu que é a sexualidade, a gente nasce da sexualidade, que é a força maior que tem aqui nesse plano, por isso é a força que a gente não sabe lidar, né? É a força que a gente mistura com poder, com ego, com sobrevivência. Conquista, com controle do outro. Isso. Teve um caso muito interessante, que eu levei um oráculo e cada um tirou uma carta. Antes disso, cada um tinha feito uma frase que veio fazer lá. Então, teve uma menina que está grávida, falou assim, o que eu vim? Eu vim vencer o meu medo de estudar medicina. Ela quer ser médica, até hoje não é. E ela tirou uma carta assim, a força da sexualidade. Aí ela falou, não entendi. Eu falei, deixa eu te explicar. Né? Então, assim, o que move o sexo? É o desejo. Só que é um desejo que vem lá do cérebro reptiliano, que tem a ver com a inteligência sistêmica, que tem a ver com o segundo chakra. O quarto chakra, que é o cardíaco, é a inteligência emocional. O sexto chakra é a inteligência racional. Então, eu tenho o sexto, o quarto e o segundo. A gente hipervaloriza o sexto, analisa, critica, avalia tudo. Sentimos um pouco mais com o cardíaco. E aí eu tenho o sexto chakra se ocupa do mundo exterior. O quarto chakra se ocupa do mundo interior, da emoção, que é o mundo feminino. Mas o segundo chakra a gente deixa de lado. A gente não põe a força de vida nele. E é ele que move todas as coisas. Porque lá estão todas as crenças. As crenças estão no cérebro reptiliano, na base do cérebro, no tronco, na ponte, né? No bulbo, essa parte que ela é comum a tudo, onde ainda não tem o cruzamento dos neurônios. Então, aí eu falei para ela, o que move? Então, você está onde você desejou. Porque se você tivesse o desejo, que eu chamo de tesão, você estaria disposta a pagar o preço de se tornar médica. Você está numa relação, ela não conseguiu engravidar, ela fez uma constelação e engravidou. Você está grávida porque você venceu um medo, você está num casamento, tá certo? Você está numa vida agora de aprender a constelação, porque você desejou, e você está pagando o preço. Agora, se você realmente tiver um tesão de ser médica, você vai fazer de qualquer maneira contra todas as dificuldades. Então, é o que você falou, a sexualidade nos move. Aí eu fiz uma pergunta. Eu fiz assim, alguém segura uma mulher com tesão? Tesão? Não. É claro. Aí veio um não, assim, geral. Ela vai encontrar uma ferramenta, ela vai dar um jeito, ela vai fazer uma artimanha, ela vai usar alguma coisa.
porque tem um desejo. E quando ela se permite ser conduzida por aquele desejo. Agora, ela pode abafar esse desejo e ela vai bloquear essa emoção, que é o quarto chakra, e vai racionalizar. Não, aquele cara ali usa barba, eu não gosto de barba, sei lá o que, vai, né? Ele é muito velho, ele é casado, sei lá, qualquer coisa, né? E vai bloquear. Então, nós já estamos no tema de como a inteligência sistêmica é importante para a vida de uma pessoa. Posso falar um pouquinho disso? Lógico, ué. Quando eu decidi, no meu primeiro curso de formação, em 2017, ele se chamava Inteligência Sistêmica. Antes do Décio, 2 anos antes do Décio. Então, e continua chamando Inteligência Sistêmica, por causa disso. Então, veja, se lá no fundo a sua mãe falava assim para você, ó, quem ouviu isso, por favor, diga aí. Não dependa de homem. Você já ouviu isso, Simone? Acho que com palavras, não. Subliminar. Mas vendo o sofrimento dela, que por um período dependeu do meu pai, sim. Exatamente. Olha lá, começou, eu ouvi. Então, nunca dependa de homem. Nunca dependa. E aí, olha, o eu ouvi tá aumentando aqui. Por quê? Porque as mães achavam que dessa maneira estariam ajudando as filhas. E aí vem aquele bloqueio em relação ao masculino. Mas isso não é uma decisão intelectual. E isso nem é uma decisão emocional. Porque na emoção, que conecta com a alma, há um desejo de uma comunhão profunda com o homem, de uma troca profunda, de ser uma só carne, de ser uma coisa única. Mas a crença não deixa. Mesma coisa em relação a sucesso financeiro. As crenças determinam as suas escolhas, sem você ter consciência. E aí começa um bloqueio da própria energia sexual, que vem de lá e começa a ficar bloqueada. E aí, o que acaba sendo? Não existe relação sem interdependência. Eu dependo da minha relação amorosa. Eu dependo de uma palavra, de um olhar, de uma dica. Você depende da sua relação amorosa em vários níveis, né? Então, quando não existe a consciência de que a inteligência sistêmica está bloqueada, vem uma endometriose, que é um conflito do feminino em relação ao masculino. Vem, por exemplo, a miomatose uterina, que é um desejo muito grande de ter filhos e não conseguir gestá-los, né, que está a nível do músculo, então está a nível do mesencéfalo novo, e aí você começa a ver que uma série de doenças existem porque há crenças determinadas lá no começo da nossa vida que não foram percebidas e estão atuando. Então, esse trabalho é o trabalho que eu faço nos meus cursos. No meu curso, que não é de formação, ele é um curso de transformação. E para isso precisa de tempo. Então, precisa de 7 meses, 8 meses, porque é muito suave, é sutil. E aí, abandonar uma crença é trair a mãe. Você pensar que você pode se entregar a um amor e abrir as suas defesas, se tornar vulnerável, como diz a Brené Brown, né? O medo, né? A gente vencer esse medo. E você se lançar é decepcionar a mãe, é contrariar a mãe, é abandonar o conselho da mãe. E aí, enquanto isso não acontece, vem uma doença para mostrar: olha, você está presa lá na sua inteligência sistêmica. Se meu curso é presencial? Não, meu curso ele é online, são 10 módulos,
e ele vai numa sequência, começa com genograma, só o genograma já dá uma confusão em muita gente, e vai indo. Amor em direção amor ao pai, a direção ao amor da mãe, formação do casal, sexualidade, doenças, filhos, e termina com a constelação com bonecos. Você falou algo maravilhoso sobre o princípio de tudo. Uma vez no museu no México, que aliás, onde o Bert ia muito. Você chegou aí para o México, não? Não, nunca cheguei aí participar com ele. Perdi essas oportunidades. E as minhas crenças não permitiram. As suas crenças... Ótimo, ótimo. As minhas crenças falam, não, isso é caro. Olha isso. Ou, não posso largar isso daqui e ir para lá. Que interessante. Quando a gente já tem essa consciência, a gente fala, não, para de dar desculpa, eu não vou porque minhas crenças ainda me impedem de fazer tal coisa, né? Eu sou meio doida, assim, porque eu gosto de ver isso também e arriscar, porque eu falo, aquilo que eu mais acho que é difícil é lá que eu vou, né? Porque eu sou aquariana, vou ao contrário daquilo que o povo vai. Mas nesse museu, que aliás nesse dia o Bert estava também, a primeira frase, aliás, um dos museus mais lindos que eu já entrei ali na Cidade do México, nesse museu. E a primeira frase é: a evolução só acontece através da troca. Não é acontece, é só acontece através da troca. Então, alguém escreve essa frase. A evolução só acontece através da troca, que é uma interdependência. Sim, porque sem isso, a gente fala, não, eu vejo um monte de mulheres traumatizadas falando, não, eu prefiro ficar sozinha, não, e dá muito trabalho. É mentira. Isso é uma mentira, porque é biológico. A nossa necessidade de troca física, emocional, intelectual, espiritual, sexual, vamos lá colocar a sexualidade, porque nem fala sobre isso, né? Nem fala essa dizer sim ao homem, ao pênis masculino, que é um trabalho que a gente estava falando esses dias, e a mulher tem vergonha de falar, não, eu gosto, eu quero, eu desejo, porque senão ela ainda vai ser taxada como prostituta, né? Ou, nossa, a mulher não pode se soltar ainda tanto na cama, porque não, fala, nossa, aí entra assim, não é prostituta, ela vai se sentir como uma puta, é diferente, porque não está vendo a história, não está tendo a questão do dinheiro, mas ela está tendo a libertinagem, né? Sim. Bloqueio do físico, bloqueio dessa energia que o Reich explorou muito bem, que é o orgônio, a energia sexual. Sim. Agora, eu posso plagiar a tua frase? Lógico, não é nem minha essa frase. Não, mas você que trouxe. E se a gente falasse, a revolução só acontece através da troca? Também, é verdade. Que é o transgredir, que o Newton Bonder olha, gente, esse espetáculo, ele é imperdível. Eu já assisti mais de 10 vezes, se chama Alma e Moral, do cabalista carioca Newton Bonder, que tem esse livro também que se chama Alma e Moral. Ele tem um livro também, agora eu não me lembro o nome, mas eu vou lembrar, que eu adoro. A Saúde através da Cabala. Não, é um livro que poucas pessoas conhecem, que ele fala das leis espirituais. Eu ia trazer agora para um amigo meu e eu esqueci, mas eu vou falar da importância da gente saber que, e na constelação a gente fala ovelha negra, que ser a ovelha negra é transgredir. A gente veio para... A evolução acontece através da transgressão, mas a transgressão ela não pode acontecer se você não consegue reconhecer também que existem as pessoas que vieram para ficar com o tradicional, porque a evolução acontece do respeito ao tradicional e da transgressão para trazer algo novo. Então, tem gente que fala, não, eu me revolto porque as mulheres eram muito santas. Ok, elas precisavam ser, inclusive, para que a vida continuasse, porque senão nem casar ou nem ter sexo com outra pessoa para ter filhos, ela ia ter, por de tão desprezada que ela era. Então, ela também teve que ter esse momento do
preciso ser submissa, porque foi necessário, inclusive, para que a gente estivesse aqui. Mas não precisa ser assim. Então, que também é biológico. Você vê o galo na galinha, o galo submete a galinha. Você vê o gato e a gata, o gato submete a gata. O leão submete a fêmea. Então, existe uma história naquele momento da energia Yang e da energia Yin. E eles se complementam, um precisa do outro. O que é submetido precisa do submetidor e o submetidor precisa do submetido. E nessa troca, eles se fortalecem, eles conectam com algo muito primitivo, que é isso que eu estou falando, que é o cérebro reptiliano, que é o endoderma, que é algo muito profundo na nossa essência. Sim, e que daí a gente confunde lá fora com essa submissão de violência, essa submissão financeira, enfim. Amélias. Amélias, por quê? Porque a gente ainda não tem consciência, gente. Não tem consciência. Por isso que esse programa, que aliás a doutora Dailton também participa, que se chama Prazer em Viver a Consciência é o Caminho, que eu quis colocar numa TV aberta, porque, gente, vocês que estão aqui com a gente são pessoas que já fizeram, saíram desse movimento catatônico do nascimento, de não fazer nada. A maior parte da humanidade, essa é uma realidade, vive sem consciência, vive só nesse cérebro reptiliano, onde a gente vai para o banheiro, a gente toma banho, a gente escova o dente. É isso, faz sexo. Trabalha, ganha dinheiro, cuida da casa, vai no supermercado, dorme, acorda, trabalha, tudo mecânico e por obrigação para aliviar sentimento de culpa. Sim. Por isso que é importante a gente levar a consciência, né? Onde quer que você esteja, a gente viu agora isso lá no Senado, o quanto o senador Girão, que é um político que busca se estudar, tem autoconhecimento, tem consciência, leva isso também para a política, e isso não é impossível. Como aliás, parabéns, eu vi a foto de você do lado dele lá na mesa, que lindo, que homenagem, e você fez por merecer, Simone. Obrigada, Dailton. E você também, cada um de nós, no seu trabalho, porque eu tenho certeza que você também deve ter enfrentado seus colegas médicos, quando você está aqui falando sobre isso, né? O quanto ainda é difícil muitos médicos, né? Advogados, políticos, empresários, enfim, professores, pessoas de várias profissões, levarem a consciência para dentro da sociedade, daquilo que você faz. Porque uma das coisas principais que o Bert Hellinger trouxe não é para a gente ficar preso à nossa família, é para a gente também sair da nossa família. Porque tem gente que fala, eu só amo meu filho. Daí o que acontece? O filho vai embora. E a pessoa tem câncer de mama, não é, Dailton? É isso. Por quê? Porque a visão dela, a crença dela é eu sirvo somente para ser mãe. Meu filho foi embora, e agora? Por quê? Porque essa pessoa não fez um movimento para a sociedade. Não serve para mais nada. Não serve para mais, ela não foi. Não vou ocupar o meu lugar, eu sou uma teta ambulante, não tem para onde ir, vou destruir minha teta. Sim. Olha que lindo. Então, o nosso movimento é a gente, sim, ter a nossa consciência aqui, né? Eu sou essa pessoa, daí eu sou essa pessoa, tenho minhas questões, vou me desenvolvendo, daí eu vou para um relacionamento, eu vou para uma família, eu tenho a minha família de origem, que também tem as questões, que também tem as dificuldades, e também eu vou para a sociedade, e vou para o meu trabalho. Não é só a gente ficar só na sociedade sem família, ou só na família sem sociedade, e outra, a gente já está num nível de incluir o plano espiritual, mas o plano espiritual, tem uma frase de um livro hindu, que eu ganhei de um hindu, que fala: a ciência questiona Deus, a religião prende Deus, e a espiritualidade vê Deus em tudo. Que lindo, que lindo. Dá para repetir? Dá. A ciência questiona Deus. Sim. A religião aprisiona Deus, né? Porque a religião fala, não, Deus está aqui nesse. O meu Deus está certo. Se você não segue meu Deus, você... Isso. A religião está nesse nome aqui. Deus está nesse nome que eu comprei nesse ele lugar, e agora ele está aqui dentro, né? E a espiritualidade vê Deus em tudo. Então, essa é a grande libertação. Ontem eu assisti um filme hindu, que, aliás, o Marco, beijo a ele que me indicou, muito lindo, que se chama O Tigre Branco,
que tem uma hora, porque os hindus são muito religiosos, e eles não saem daquela, né? A porta sempre esteve aberta. Essa frase me marcou tanto, gente. A porta sempre está aberta para novas crenças, para uma nova visão, para a gente conseguir ver Deus em tudo, a espiritualidade em tudo. Então, Mas quando um médico... Pode falar. Não, mas tem um detalhe, a porta está aberta. A porta para que a vida seja maravilhosa está aberta. A vida é para ser boa, Simone. Mas a minha vida não foi boa. Por quê? Porque não teve quem falasse um não. Não vou te dar porque você está com a perna cruzada. E na hora que então precisamos, eu precisei, não sei, você precisou de mestres, de pessoas que fizeram o caminho antes da gente. Como você falou do Newton Bond, ele fez um caminho um dia e falou assim, cara, a alma é imoral, ela não tem nada a ver com a moral, porque a moral é uma construção da humanidade. Se você vê no nosso mundo ocidental, ele é judaico-cristão. Vai para a Índia, para a China, é outra ideologia. Né? Você vai lá no mundo árabe, um homem tem 4 mulheres, 3 mulheres, 5. Você vai lá na Índia, tem uma mulher que tem 2, 3 maridos. Então, assim, a nossa alma, ela não tem contrato com nada, nem com religião, nem com certo e errado. A biologia não tem esse contrato. Por isso que as doenças, assim como os traumas, são bem-vindas. Elas mostram uma direção e elas são mestres. Elas nos ensinam. Os traumas nos direcionam. As doenças mostram um caminho nas constelações, normalmente, para onde nós devemos olhar, o que está indevido, o que tem que ser trabalhado, e é isso que eu, como médico, tenho como missão mostrar para as pessoas que me procuram. O que o seu corpo está te mostrando? Para onde é a direção? O que você não viu ainda que está precisando ver? A doença está te mostrando. E aí, lógico que isso não é uma luz que acende, uma janela que abre. Isso é como o nascer do sol. É suave. Vai abrindo o enlightenment, a iluminação, o insight, né? Insight é a luz que chega, né? Então, sight é o olhar. Então, é ver com outros olhos. E aí a pessoa fala, nossa, eu posso amar meu pai. Nossa, o masculino não é meu opressor. E aí a pessoa entra numa fase de leveza na vida, num processo de autoconhecimento. E é isso que você faz com os seus cursos, com as suas lives, com os seus programas, que são maravilhosos. Então, lembrando aí que é domingo de manhã, 9 horas da manhã, tá? Na TV... SBT, SCC, SBT aqui de Santa Catarina, mas fica disponível no YouTube, tem o portal, né? Hoje está disponível para o mundo inteiro, né, gente? Mas eu preciso agradecer, porque o Silvio Santos, que é uma pessoa que, aliás, meu pai trabalhou para o Silvio Santos, por isso que eu fui para o SBT, mas isso, ou seja, não fui por causa, né, necessariamente, fisicamente por isso, mas espiritualmente, tem essa visão de transcendência, né? Ele traz isso para o povo brasileiro, né? Sabe, saia da pobreza em todos os níveis. Daí tem gente que fala, ai, gente, por quê? Porque tem crença em relação à prosperidade, porque tem medo da felicidade. A felicidade é algo que nos dá medo, porque, como diz Bert Hellinger, a felicidade é algo que a gente sente como solitário, e cada vez menos isso vai diminuir, porque quando nós estamos felizes, a gente vai querer unir mais gente feliz, né? É bom estar aqui com o doutor Adailton, porque ele é assim, interessante, ele é engraçado, ele é alegre, sempre assim, e é muito gostoso estar com gente assim, né? Então, eu quero falar desse livro que eu queria ter dito do Newton Bonder, Adailton, que também se chama Código Penal Celeste, eu lembrei do nome agora. Tá, esse livro... Legal. Fala exatamente de que código, que pena é essa, né? Aonde que porta é essa que está fechada, que nós ainda não abrimos dentro de nós? Então, esse trabalho que o doutor Adailton também colabora, também faz, é maravilhoso, tanto nos atendimentos em consultório, né? Que ele mora em Campinas. É em Campinas, né, Adailton, seu consultório? Sim, eu estou falando aqui do meu consultório nesse momento. Sim.
Então, ele atende em consultório, atende online, me atendeu quando eu estava com Covid. Aliás, foi maravilhoso, obrigada, Dailton. Obrigado pela confiança. E atende online, e tem esse curso, né, que se chama Inteligência Sistêmica Online, que também vocês vão poder acessar através do Instagram dele. É isso, Dailton? Pode falar. Aí. Então, o curso Inteligência Sistêmica ele está começando sexta-feira agora. Quem está pronto e quer começar uma jornada com essa visão, onde eu coloco todos esses conceitos da visão da história, a constelação sistêmica na parte científica, física quântica, que muita gente acaba não se preocupando. Eu me preocupo. O Bert falava isso, olha, eu não sei, funciona, eu não sei por que funciona. Eu entro nisso, por que funciona? E por que não é uma coisa mística? É pura física quântica. E tem a visão, além da constelação, da medicina chinesa, da nova medicina germânica, leitura corporal. Então, tem vários aspectos que eu coloco embutidos para constelador. Por exemplo, tive na última turma 2 alunas que já tinham feito 4 formações, fizeram a 5ª. Então, tem gente que vem, recicla, vê uma nova forma de constelar, que são as novas constelações, mas com uma visão ampliada por toda essa questão. Então, o curso está começando agora. Mas se está muito em cima para você, pega uma caneta e anota aí, no dia... em outubro, no domingo, dia 16 de outubro, eu vou dar uma aula de como a inteligência sistêmica pode melhorar a tua vida e a tua saúde. 16 de outubro, domingo, às 20h02, 2002, eu vou dar essa aula aberta, né, no YouTube, assim como nós estamos fazendo, e no Instagram. E até lá, quem quiser mais informações, manda um direct para mim, que depois eu passo o link à sua inscrição. É isso aí, gente. Olha quanta riqueza, quanta oportunidade você tem. Então, esse programa foi a estreia, né, do Prazer em Viver, a Consciência é o Caminho, no YouTube, porque ele começou no SBT de Santa Catarina, né, e é interessante ver que essa iniciativa de colocar isso em TV aberta é justo para que as pessoas que não tenham essa consciência comecem a ter esse gostinho de buscá-la, seja onde for, né? Mas principalmente em lugares onde vai te libertar e não te aprisionar, como infelizmente algumas pessoas fazem, porque o nosso trabalho, quando eu faço, quando o Dailton faz, é para a pessoa se libertar e não para te prender e falar, você vai depender de mim agora, né? Não é, muito pelo contrário, né? É para libertar. Dailton, muito obrigada pelo tempo que você nos dedicou aqui. Tem bastante gente assistindo, então compartilhem, gente, esse programa. Sigam o Dr. Dailton, façam os cursos dele e vocês vão se divertir muito, além de aprender com amor e com carinho do jeito que ele é. Obrigada, Dailton. Bom dia para você. E deixa eu passar últimas palavras, eu também agradeço imensamente, né, a nossa amizade, o respeito que eu tenho por você, a admiração. O fato do seu programa chamar Prazer em Viver tem tudo a ver, né? Porque a vida é para ser boa, a vida é para ser prazerosa, não é para ser complicada. Se a gente simplifica, se a gente segue um pouco mais a intuição e arruma as nossas crenças, a gente atrai riqueza, a gente atrai prazer em viver, a gente atrai felicidade, a gente atrai saúde, a gente atrai gente maravilhosa, interessante como você. Obrigado por esse espaço, por eu poder compartilhar um pouco daquilo que eu recebi dos meus mestres, de Deus, e também aprendi com você. Obrigada. Beijo no seu coração, sim. Beijo, obrigada, Dailton. Bom dia. Bom dia. Então, finalizando aqui, eu vou levar um grupo para a Índia agora, né, no final de outubro. Vai ser uma oportunidade bem legal também para vocês que têm medo de viajar ou querem conhecer realmente o que a Índia traz de sabedoria. Então, quem quiser, está aí no meu Instagram. E também o programa todos os domingos, às 9h, no SBT, Prazer em Viver, a Consciência é o Caminho. E eu também vou começar um curso de formação em constelação familiar agora, hoje, na verdade, à noite, que também tem duração aí de 18 módulos. Então, muitas oportunidades. Gente, repetindo, o nome do filme, Tigre Branco,
Quem mais perguntou? O nome do livro, Código Penal Celeste, e também sigam o Dr. Adailton, procurem Dr. Adailton Meira nas redes sociais, inclusive no YouTube. @Dr. Adailton Meira. Isso. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.